Olá pessoal, boa noite. Hoje então mais um Falando com o Pegasus. Hoje eu vou falar com o Paulo Henrique Oliveira. Ele que é psicanalista, tem aí muitas informações, muito conhecimento para compartilhar com a gente, né? Para poder falar sobre a questão das relações, a questão da falta, a questão do desejo, enfim, tudo que a gente pode pensar com relação à psicanálise, né? Então, daqui um pouquinho ele já vai estar entrando, já vai estar chegando aqui, para a gente poder conversar, poder se apropriar também desse conhecimento, né? Eu sou suspeita porque, na verdade, assim, a minha primeira formação, ela foi dentro da psicanálise, né? Então, fiz análise muitos anos, né? Estudei Freud também, né? Não como o Paulo, gente, o Paulo é referência, né? Nessa questão da psicanálise, né, freudiana, enfim, né, ele lê outros teóricos também, mas ele é um profissional, assim, que eu admiro muito nessa área, e ele é Pegasus, né, então quando a pessoa é Pegasus tem muita coisa aí que a pessoa agrega, né, e estou muito feliz de conversar com ele hoje, né, vocês vão ver como vai ser boa essa nossa conversa aí, vocês vão conhecer ele. Vamos ver se ele já está chegando. Aqui um pouquinho ele já deve estar chegando. Já deve estar entrando aí. Gente, vocês gostam também dessa questão da psicanálise? Vocês estudam? Se identificam? Paulo, inclusive, tem um curso, né? Um curso que eu achei, assim, sensacional. Nossa, ele está escrevendo uma biografia sobre o Freud. Não, ele é muito estudioso, assim, vale a pena vocês conhecerem. Deixa eu ver, ele já deve estar chegando aqui um pouquinho. Deixa eu ver, já deve estar entrando aqui daqui um pouquinho. Vamos ver. Acho que sempre essa questão do desejo sempre é uma questão que deixa as pessoas muito intrigadas, né? Assim, curiosas, né? Então, acho que é um bom tema para a gente conversar. Olha aqui a Valéria, ó. Sou especialista em abordagem analítica junguiana, mas gosto de conhecer. É isso aí. Deixa eu achar aqui o cardzinho dele que a gente usou. Vou botar aqui enquanto ele tá chegando. Deixa eu ver. Vou colocar aqui para vocês. Ficaram tão bonitas as imagens, né? Deixa eu ver, cadê o Paulo? Tá aqui, ó. Desejo na psicanálise e a vida íntima. Isto. Muito bem. Ah, chegou, Paulo, ó. Chegou. Muito bem. Já tô te adicionando. Isto. Muito bem, pessoal que já foi entrando. Oi, Paulo, tudo bom? Olá, Bárbara, tudo bem? Tá muito escuro Tudo. aí ou tá bom a Não, tá luz? ótimo, tá ótimo, tá Oh, ótimo. tá bom. Muito bem, obrigada por ter aceito o meu convite, meu desafio, né? Eu já estava falando aqui que eu te admiro muito, né? Meu colega de Pegasus, mas não só de Pegasus, né, Paulo? Desde que eu entrei no marketing para psicólogos, a gente já se conheceu lá em 2017, né? E já são aí Exatamente. 3 anos, né? Nossa, muito tempo. três O anos tempo de. passa. O tempo passa, né? Da gente ter se conhecido, ter se aproximado também, né? Dentro dessa linha do marketing para psicólogos, né? E agora a gente poder fazer lives, poder conversar também sobre o trabalho de cada um, né? Muito bom, muito obrigada por aceitar. Paulo, eu queria que tu começasse te apresentando. Eu já fui falando que tu tem curso, que tu tem, né, estudioso, está escrevendo biografia do Freud, enfim, né, uma série de coisas para depois a gente poder entrar nesse tema que é tão interessante, né, a questão do desejo, a questão da falta, né, como a gente pode estar pensando essas questões a partir da psicanálise. Eu sou apaixonada, estou aqui
tentando me controlar para não me inscrever no teu curso, porque eu, assim, nossa, é muita coisa para dar conta, mas assim, eu indico para todo mundo que gosta dessa área, que para mim tu é uma referência. Então, te apresento para o pessoal te conhecer também. Exatamente. Bom, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Para mim é uma alegria, uma satisfação. Meu nome é Paulo Henrique de Oliveira, eu sou psicólogo, tenho a formação em psicoterapia psicanalítica. Como a Bárbara já disse, né? Nós nos conhecemos no curso do Bruno Rodrigues, né? E já participamos aí do Psicologia Sem Fronteira, de imersão, também do lançamento de livro, né? Um olhar da psicologia para a terceira idade em Porto Alegre, que, aliás, foi a única vez que eu fui a Porto Alegre, que eu conheci Porto Alegre, e a É Bárbara verdade. fez um tour, nós fizemos um tour pela cidade, gostei muito. Quem sabe aí, em breve, a gente volte a visitar Porto Alegre, né? É É uma verdade, cidade Paulo. que eu achei incrível, né? Então, já tem alguns anos se passaram, já tem algumas vivências, algumas experiências e sempre experiências incríveis, né? Então, como eu disse, eu tenho a formação em psicanálise, né? Estudo sobre o assunto e além da teoria, despertou uma curiosidade muito grande para conhecer quem era o pai da psicanálise, né? Saber como ele viveu, como ele pensou, como ele se desenvolveu. Então, a gente também está estudando um pouco da vida do Freud e escrevendo, né? Começando a escrever. E é uma pretensão, né? Mas a gente tenta e a gente vai estudando, vai escrevendo A, e vai estudando Freud. a gente tem que ter alguns desejos, né, Paulo? Né? Tem que ter algumas pretensões, algumas ambições, porque senão a gente para, né? Exatamente, exatamente. O desejo também, o desejo é fundamental para a gente poder também desenvolver, né? Então, estudando Freud, depois a gente vai seguindo outros autores, como a Klein, como o Bion, como o Winnicott, e aí a gente vai, né? Nesse desejo, nessa ânsia, nessa busca pelo saber, né? E, e a gente vai desenvolvendo aí alguns trabalhos, né? Eu sou coautor de 2 livros, tenho algumas coisas escritas, guardadas, né? Preciso reunir essas coisas que estão meio bagunçadas aí, né? Mas tem muita coisa legal para acontecer. O curso agora, né? Terça-feira, na próxima terça-feira, dia 13, nós começaremos um curso de psicanálise. Ufa, tem bastante Ufa! coisa. Que bom, né, Paulo? É sinal, assim, às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas a psicanálise, né? As pessoas são muito paradas e tal. Não, tem muito estudo, tem muita construção, tem muita dedicação, né? Assim, e tem muito conhecimento para ser compartilhado mesmo, né? A psicanálise, por exemplo, para mim que trabalho na questão da sexualidade, enfim, né? Toda essa questão da vida íntima, né? É algo extremamente importante, é fundamental a gente poder pensar também em termos psicanalíticos, né? Porque é uma pessoa que se forma, né? Uma pessoa que nasce, né? Se libidiniza, né? Através do olhar, através de uma série de coisas e tem faltas, né? E essas faltas vão aparecer nas relações e vão aparecer na questão da sexualidade, como que a pessoa se estruturou, né? No meu curso eu falo também justamente sobre isso, sobre como que é o desenvolvimento da sexualidade. Para mim tem toda essa base psicanalítica, né? Toda essa base freudiana aí, porque eu não consigo imaginar a pessoa desconectada disso, né? Não tem como, né? Primeiro que a gente se constitui como ser humano através da relação, né? Então, existe a relação, né? A relação sexual e existe a relação com o outro. Um desenvolvimento
sem ter o relacionamento. E aí, nessa relação, é que se vai construindo através do afeto, através, né, do olhar, através do toque, né? Essa sexualidade, essa personalidade, essa estrutura, né? Todo esse funcionamento, esse aparato psíquico, ele vai se constituindo nessa relação, e numa relação de desejo, né? De querer ser aceito, de ter que ser aceito, né? Porque tem todo um cuidado. Então, isso já começa lá na relação dos pais, né? E depois tem ali o pré-natal, tem toda a questão da gestação, é muito importante. Então, essa questão do desejo, essa questão da formação, da constituição, ela é sempre na base da relação, né? E no nascimento, né? Essa mãe que traz o bebê para junto do seu corpo, que amamenta, mas não só amamenta com o leite, né? Não é só uma amamentação, não é só a nutrição, mas tem toda uma questão de toque, de calor do corpo e por aí vai, né? É Exato. muita coisa. Eu costumo explicar assim, né, Paulo, para os alunos também, né, para os psicólogos que vêm com essa demanda de trabalhar as questões sexuais, né, é, desse olhar de que é, essa criança, quando ela nasce, ela é alimentada, né, e ela é constituída por esse olhar. Então, dependendo da forma com que ela recebeu esse olhar, é que ela vai se constituir como pessoa e como um ser desejante mesmo, né? Assim, alguém que tem, né, que enxerga a sua vida também com uma energia, com uma fluidez, com uma, né? Porque a sexualidade, ela é justamente isso, né? É esse explorar, né? Esse vivenciar essa relação com o outro e poder explorar a relação comigo mesmo, né? Aí eu Exatamente. me aventuro, Paulo, confesso que eu me aventuro nesses conceitos, mas é como eu entendo a sexualidade, né? Não sei se faz sentido. Eu tô me sentindo assim, falando com especialista, eu penso, ai meu Deus, se eu tô falando alguma bobagem, o Paulo tem que Não, me avisar. não, de maneira alguma, porque a gente também acaba pensando sobre isso, né? Eu fiquei pensando, nossa, eu vou falar com a Bárbara sobre sexualidade, quem sou eu, né? Mas é isso, a teoria, a prática, ela vai se constituindo na dialética, né? Ela vai se constituindo na relação, né? Percebe? Nós estamos aqui numa relação e essa relação ela também vai gerando o conhecimento, né? Então, através dessas duas mentes que se propõem a se relacionar e a pensar juntos, né, a gente vai construindo alguma coisa. É lógico que a teoria ela é super importante, é importante que a gente tenha uma base para não sair falando besteira, mas a gente não sabe tudo, nunca vai saber, mas o que a gente sabe, o que a gente estuda, já é o suficiente para a gente poder dialogar e construir, ajudar a construir também, né? Porque a teoria ela não está pronta. A gente vai, através dos nossos cursos, também montando a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira, a gente empresta do nosso olhar também, né, para o mundo, para os nossos alunos, e os alunos contribuem, eles trazem o olhar deles, e a gente vai se relacionando, vai construindo, né? Então, isso é muito importante. A gente não tem que ter essa preocupação, né? É lógico, tem que ter um cuidado, mas se a gente ficar muito preocupado, né, a gente não fala, né, porque a teoria ela é muito rica, né, e quem somos nós, né? Nós somos eternos aprendizes, né?
E agora, estava falando sobre a questão do desejo, do olhar, o quanto é importante isso na constituição do ser humano, né? E o quanto é grave alguns casos que a gente pode ter conhecimento. Uma pessoa, um ser que não nasce desejado, o problema que ele tem na sua vida, né? É um problema seríssimo, porque às vezes a pessoa passa uma vida inteira sem se reconhecer, sem saber quem é quase que vagando por esse mundo, né? Então, essa questão do olhar, essa questão do desejar é fundamental. É fundamental que o pai deseje, que a mãe deseje essa criança, né? Que tenha o desejo de, além do desejo da relação propriamente dita, né? Da relação sexual, mas ter o desejo de poder sonhar essa criança, poder sonhar essa experiência, né? Então, o desejo é extremamente importante em todos os âmbitos, né? A gente fala de sexualidade e também quando fala de sexualidade não fala só de sexo, né? A gente está falando de um ser integral, né? E isso, de uma conexão, né? A forma com que eu me relaciono com a outra pessoa ou não, a forma com que eu toco e sou tocado, né? É tudo isso, a forma com que eu me conecto, né, com essa outra pessoa ou comigo mesma, né? A sexualidade também está ligada àquilo com o qual eu aprendi sobre sexualidade, né? Sobre vínculos, sobre relações, né? Sobre casamento. Exatamente. E é interessante porque você estava dizendo, eu estava pensando na palavra construção, porque tudo isso é construído. A gente não nasce sabendo, né? Você trabalha com esse público, você sabe muito bem, né? Sabe mais do que eu a questão de quão importante a pessoa se conhecer, poder se tocar, poder olhar para si mesmo, para poder olhar para o outro, para poder também receber, né? Saber receber, né? Saber dar, né? E tudo isso é uma construção, é um aprendizado, né? A gente acha que isso é natural, mas não é tão natural assim, né? Não, Não é né? intuitivo, não é uma coisa meramente intuitiva, né? Tem diversos fatores aí envolvidos, né? É. Paulo, e essa questão, é, fala um pouquinho assim, né, para o pessoal que ainda não sabe isso, né? Essa questão da falta, né? O desejo, né? Que essas coisas se encontram, né? Nessa questão da vida íntima, né? Porque eu entendo assim que a pessoa ela tem uma, né? Ocorre lá no desenvolvimento dela, né? No Édipo, né? Vou falar muito resumidamente do meu jeito, tá? Sim, Mas sim. assim, tem lá na fase edípica, né? Então, assim, a fase oral tem essa coisa da criança ter muito prazer pela boca, pela sucção, né? Então, tem algumas características com relação a isso depois, no adulto, quando ele fica, né, nessa fase. Tem a fase onde ele também aprende a ter o controle das coisas. Então, isso também vai influenciar, né? Porque ele começa a sentir prazer justamente no aprender o controle dos esfíncteres, né? Então, né? Daqui a pouco tem uma pessoa depois lá vivendo, sendo a sexualidade de um jeito muito rotineiro. Eu ligo essas coisas, né? E aí também tem aquela pessoa que, bom, avançou, que passou por essas fases e que chegou no Édipo e que, né, daqui a pouco conseguiu, assim, ultrapassar também essa fase do desenvolvimento da sexualidade, né? Que é quando a criança começa a se descobrir, né? Começa a descobrir o corpo, começa a descobrir que tem uma sensação gostosa e tal, e até começa a se tocar, que é uma brincadeira, né? E depois vem ali esse primeiro desafio que a criança tem, que é de receber um corte ali, um limite, né? E esse limite vai fazer com que ela depois busque, né? E se instaure a falta, né? O desejo, o espaço, né? E vai fazer com que ela busque, então, uma parceria para, né? Bom, já que não dá aqui, né? Na relação pai-mãe e tal, né? Eu vou buscar outras coisas e vou buscar um outro parceiro. E aí vem todas essas coisas e esse desenvolvimento da sexualidade vai acontecendo, né? Depois vem
a latência, e depois vem a adolescência que vem com tudo, assim, os hormônios, e aí não segura mais nada, né? Enfim, explode isso tudo, né? E começa essa vivência. E aí, mas muito decorrente de como que isso foi acontecendo. Tô indo certo por aí, Paulo, tá? Faz sentido Tá isso? sim. E aí, Opa, bom, faz. como que é isso, né? Como que essa falta, ela, como, como isso se manifesta, né? Exatamente. Tem a fixação, né? Quando uma fase ela não é bem vivida, existe aí essa falta, né, do que você está dizendo. Tem ali como que um defeito ali, né, de formação. Talvez eu não está vindo um termo melhor, né? Mas assim, é, todas as fases elas precisam ser vividas razoavelmente bem, né? Para que elas possam ser ultrapassadas, né? Então a fase oral, uma fase oral bem desenvolvida vai fazer com que essa criança se desenvolva e passe para uma fase anal de uma maneira mais saudável e assim por diante, né? Você foi falando ali das fases oral, anal, a fálica, né? A latência, até chegar lá na puberdade, onde a tendência é de haver uma integração do ser, né? Porque, veja bem, antes da puberdade, antes da adolescência, nós vivemos as zonas erógenas, né? E A gente vai se constituindo e vai primeiro a boca, é uma zona de predominância, né? Aí depois passa a um desenvolvimento, porque percebe o quanto é importante isso, o quanto é interessante que a nossa mente vai se desenvolvendo junto com o corpo, com o desenvolvimento do corpo. Então isso, a gente não separa uma coisa da outra. O corpo ele vai se desenvolvendo e a mente vai se desenvolvendo junto. Só que a mente precisa do outro para se desenvolver, precisa da ajuda do outro, porque a gente é um bichinho muito complexo, né? Então a gente precisa de uma ajuda, de uma força, né? Por isso que é tão importante ali a figura da mãe, primeiramente, né? E depois entra o pai. E o pai tem essa função que você trouxe aqui, que é essa função de dar um corte, porque justamente porque essa relação da mãe com o filho, com a filha, ela é uma relação simbiótica, ela é muito junta, ela é muito colada, né? Mesmo porque a mãe, ela gerou, né? Essa criança saiu dela, é uma parte dela e precisa ter uma separação no desenvolvimento, né? E eu creio que não deve ser uma coisa tão fácil, né? E aí tem a figura ali masculina, a figura do pai, que vai dar um corte, né? Que vai colocar o limite, né? Que é tão importante. Então, tem ali na fase oral toda essa questão, a experiência do bebê com a boca, né? Então, tudo ele põe na boca, porque e é interessante porque ele nasce e intuitivamente ele já sabe, talvez ali por uma sensibilidade, talvez por sentir essa zona, né? Ele busca o seio da mãe, né? é Então tem instintivo. Nossa, instintivo, né? o bebê sai da barriga, põe no peito, ele já suga, Já conecta, né? já conecta. É incrível Já mesmo. conecta. Então tem essa questão da alimentação, né? Que tira o desconforto da fome, mas aí também tem o cheiro da mãe que ele já conhece a batida, né, do coração dessa mãe, o O calor do som, corpo, né? a voz. Exatamente, voz, né? Então tudo para ele ali é familiar, né? E ele vai se desenvolvendo conforme ele vai crescendo, né? Ele ou ela, né? Passa por uma segunda fase, que é ali a fase anal, que é importantíssima porque a primeira produção do bebê é justamente, O né, a cocô. fezes, cocôzinho e tal. E ali
ele fala, essa produção é minha. E ele controla a mãe. Ele controla, né? Porque ele aprende que se ele pode segurar ou ele pode soltar. Se ele soltar, a mãe vai lá, né? E aí ele segura. É engraçado isso, né? A gente vê e não imagina essa cena toda, né? Que a criança tem esse controle, né? Porque às vezes a mãe acaba de trocar o bebê, mas assim, ele tá bonitinho, ele vai lá e de pirraça, ele E, segurou mais um pouquinho e Paulo, e a fase do desfraude? Ninguém merece. Não, ninguém merece. Olha, só passando. Nossa, vieram memórias aqui pra mim assim. Eu digo, ai, não posso nem falar, porque senão minhas filhas vão ficar loucas aqui comigo, né? Mas olha, é uma aprendizagem. né? Então essa relação ela vai se dando ali, né? Então o adulto, né, a pessoa, nós controlamos ou soltamos muito por conta dessa fase, muito por conta de uma vivência e desse cuidado que a nossa mãe teve conosco, né? O jeito como ela conseguiu lidar com isso também, né? Porque tem uma mente também de uma mãe que precisa lidar com essas coisas, precisa ter uma sensibilidade de saber o que essa criança está pedindo, né? Até a criança bem novinha, quando ela chora, né? A mãe sabe que choro que é esse. Ela sabe se é fome, ela sabe se é cólica, porque ela cria uma intimidade tão grande, né? Com esse corpo, com esse bebê, que ela vai começando a ter uma intimidade muito grande. Só que a criança vai desenvolvendo e, aos poucos, para se tornar independente, né? Primeiro tem uma dependência, essa dependência precisa ser muito bem cuidada, e aos poucos, uma boa dependência vai dando condições de haver a separação, de haver uma independência. E o pai tem um papel super importante aí quando você traz a questão do Édipo, que é justamente de fazer a entrada, né, para poder. Aí a criança já está com uns 4, 5 anos, né? E ela está muito identificada, ela está muito. A menininha, ela está muito identificada com o pai, né? Geralmente. O menininho está mais na mãe, né? E aí tem um papo que é mais ou menos assim: olha, o papai chega no filhinho e fala assim: ó, mamãe é do papai, vai procurar outra, você vai achar outra. Então, um bom desenvolvimento é mais ou menos essa conversa aí, né? E Uhum. aí a criança vai lidando, né? Vai lidando com essas fases, vai crescendo, né? Cada fase tem as suas questões, tem as suas crises também, porque não é fácil ir deixando, crescendo, se desenvolvendo e tendo que se tornar independente, né? Até chegar na puberdade, que aí é aquele turbilhão que você disse, né? Mas se foi bem integrado, aí Uhum. ok. Se foi bem integrado, aí vai viver a adolescência ali como um ser total, né? Mas aí ele entra numa questão super importante também, que é no social, que é na sociedade, na cultura. E aí tem uma outra questão, que é qual é a sociedade que nós estamos inseridos, né? Quais são os símbolos, né? Como que lida, se for pensar em sexualidade, por exemplo, na questão de sexo, de encontrar namoradinha ou namoradinho, tem todo uma cultura que já diz mais ou menos que como que não é, né? E ali cada um já vai tentando se ajustar em algum grupo, em algum lugar para ser aceito, né? E, e, e é isso, assim, a sexualidade ela vai
expandindo para outras esferas, né? Esfera esportiva, né? Tem toda essa questão da sublimação, de ir para o esporte, de ir para a arte, de se tornar gente, de viver, né? Viver a cultura. Isso, até o ponto onde eles também se identificam e conseguem, então, se conectar com alguém, né? Que Sim, justamente, né, Paulo, vem para atender uma necessidade inconsciente mesmo, né? Que talvez foram esses cortes, né? Porque a falta é exatamente isso, né? Então, assim, eu recebi um corte, né? Eu recebi um limite. E, bom, agora eu preciso buscar esse objeto de amor, né? Em outro lugar. Faz sentido? exato, exatamente. É um objeto faltante, né? Opa, se eu não posso ter aqui, eu vou procurar, né? Eu vou procurar o meu. Isso. É, e essa questão da falta é super importante porque é ela que faz com que a gente vá em busca das coisas, né? Isso. Porque depois que a gente está de barriga cheia, a gente não quer buscar alimento para comer, né? Tá de barriga cheia, tá ok. Agora, sentiu fome, aí, né? Que é a alusão da falta, né? Tem uma Isso. falta, a gente nós somos um ser faltantes, mesmo porque a gente nasce de uma condição totalmente favorável, né? Se a gente está lá na barriga da nossa mãe, ali nada falta, ali tudo é suprido. Quando a gente vem para o mundo, falta tudo, né? Começa a faltar tudo. E a gente precisa dessa ajuda da mente da mãe, da mente do pai, para poder para poder dar conta dessa falta, né? E suprir algumas lacunas. A gente começa a simbolizar, começa a entrar em contato com o ambiente, né? E o Winnicott fala muito disso, da importância do ambiente. O Winnicott é um psicanalista do meio, né? Ele vai falar que o meio é super importante, extremamente importante para a formação, para a constituição do eu, né? Então é lógico, por mais que haja uma mãe suficientemente boa, sempre vai ter alguma falta, e a falta é necessária, né? Porque é só com a consciência da falta que a gente vai também ter a consciência de que a gente vai ter o ânimo, o desejo para buscar as coisas, né? É. Não, e eu estava pensando, né, Paulo, uma coisa que eu acho que também é algo que constitui, né, a questão da sexualidade, do desejo, né, ver se faz sentido. É essa nomeação que os pais começam a fazer, né, principalmente a mãe, quando o bebê nasce, né? Essa nomeação, esse olhar, ele é o olhar que vai constituindo aquela criança e que é isso que eu digo, que eu não sei se é o termo certo, mas eu digo libidinizar. Tá Sim, certo? Libidinizar? sim. Eu acho que sim, libidinizar, né? Porque tem a questão do libido, e eu diria até mais, né? Libidinizar, e eu podia até dizer que não tem uma Narcisar. tradução certa. Narcisar, narcisar mesmo, porque existe uma questão que tem que ser constituído o narcisismo, né? O narcisismo mal constituído acaba gerando um egoísmo. Mas essa questão que você está trazendo da libido, e eu estou fazendo um paralelo com a questão de narcisar, é a questão de dar amor, Isso. de dar a esse ego, né, a dar esse eu emprestar de si para o outro todo esse amor, amar, né, amá-lo para que ele possa se sentir amado e para que ele possa aprender a amar também, porque amar também é uma outra coisa que a gente não nasce sabendo, a gente aprende a amar.
E a gente só consegue amar se a gente foi amado, né? Por isso que tem um chabu danado, tem um monte de gente mal amada que ama mal, porque muitas vezes não teve essa sorte de receber também. Sim, não recebeu, não tem de onde tirar. E aí vai desenvolver como, né, Paulo? Exatamente. E aí, porque não tem repertório, vai buscar de Isso. onde, né? Então, para amar precisa primeiro ter sido amado, né? A gente aprende a amar amando. Então essa história do desejo, essa história da importância desse olhar, né, desejante, né? A gente precisa ser desejado, né? Para a gente também depois desenvolver esse desejo e poder desejar. A gente vai passando o bastão. A gente é amado, a gente ama, para o próximo se sentir amado e amar, né? Por isso que o amor é uma coisa, é uma sociedade assim, é, é, a gente, é, a gente, quanto mais a gente ama, mais a tendência é ser amado, né? Porque é uma via de mão dupla, né? A gente precisa dar, mas a gente também precisa receber, né? Uhum, Nem só se dá e nem só se recebe. Se uhum. isso acontecer, dá um problema danado. Esse é o mito do Narciso, por exemplo, né? Ah, Você sim. corta, né? Você corta a ligação. Né? Para que haja uma ligação, a gente precisa constantemente estar nessa troca, se nutrindo, né? Nutrindo. Eu dou amor, dou amor, muito amor, só que eu preciso receber também, né? Por isso que é importante ter um bom parceiro, para a gente poder dar muito amor, esse parceiro ou essa parceira ter uma capacidade de receber e devolver, né? Amar também, essa capacidade de amar, né? A gente fala muito em gratidão, gratidão, a gratidão está ligada a essa questão do amor, né? De saber receber e saber devolver, saber dar também. Então, se a gente aprender que o amor é essa via de mão dupla, muita coisa vai melhorar significativamente, né? O problema é quando existe aí um elemento, um sujeito que foi mal narcisado, né? E aí ele acaba se tornando narcisista, né? Onde ele só quer receber, porque ele tem um medo danado, porque a falta foi tanta que agora sim ele precisa, ele sente uma necessidade de receber, de receber, de receber, mas ele não sabe entregar também, né? Então houve uma carência muito grande e ele retém, né? Ele retém esse amor, e aí dá um problema na questão do desejo, dá um problema danado nessa história da sexualidade, né? Dá uma bagunça bonita, né? Vira uma Porque, bagunça. porque na verdade, é vinde a mim, né? Aquela história assim, né? Então o outro é o objeto do meu prazer, né? O outro que tem que me dar prazer, eu não preciso dar, né? Eu não preciso investir nessa relação, é o outro, né? As relações abusivas, tu acha que tem muito disso, Paulo? Sim, totalmente, né? As relações abusivas é justamente isso. Você usou o termo de objeto, né? Objetizar, né? É, a pessoa, né? Então, infelizmente, tem muito isso na relação sexual, por exemplo, né? De essa coisa de usar o outro, né? Usar o outro ao meu bel prazer, né? Então, isso dá um problema danado, né? Porque isso causa uma dor muito grande, não só essa pessoa que faz esse uso, esse mau uso
da sexualidade, ele já é um ser que sofre, né? Mas ele também faz sofrer, né? Ele também usa o outro, ele também agride o outro, né? E muitas vezes ele é um ser que foi agredido, né? De alguma forma. Então, por isso que a gente passa a olhar para a história dessa pessoa, para procurar entender, né? Onde de repente não deu certo aí, né? E aí existe uma repetição, uma repetição. E a repetição é uma busca de sair dessa situação. Mas como a pessoa não tem repertório, ela não consegue sair. E ela continua fazendo as mesmas coisas sempre. E a gente popularmente acaba dando nome, né, para isso, de dedo podre. A pessoa tem dedo podre, né, porque ela está sempre repetindo. Ela está tentando, mas não consegue, né? Por isso que aí a importância do terapeuta, por exemplo, né? Seja um terapeuta de casal, seja um terapeuta sexual, ou seja um terapeuta psicanalítico, enfim, né? Sistêmico, né, também. Sistêmico. Não, A Paulo, gente assim, tem que é, de tirar a pessoa dessa repetição, né, desse círculo vicioso. É um círculo vicioso que faz sofrer, né? Sofre o eu e sofre o outro. e é muito fácil, às vezes, a gente colocar nessa coisa assim, que é o dedo podre, né? Quando, na verdade, é uma questão de uma aprendizagem, né? Pelo que tu tá falando, assim, né? Tem uma aprendizagem Sim, aí que talvez, né, não foi algo que se desenvolveu como poderia, né? Como tu disse, assim, ele não foi isso. narcisado. Narcisar, é isso aí, né? É Ele, complicado, é isso, é esse por aí. olhar, né? Porque o que é narcisar, né? Então, seria, né, o verbo, seria ele receber essas numerações, receber esse olhar, receber esse cuidado, essa atenção que ele precisa para se desenvolver, para crescer Sim. seguro, né? Porque também o narcisista, ele também é aquela pessoa que ele não precisa de ninguém, porque se ele for abandonado, né, ele morre de medo de ser abandonado. Então, né, eu não preciso de ninguém, e todo mundo está ao meu serviço, e eu posso O, sair e entrar a narci, hora que eu quiser, né? o narcisista, ele foi abandonado, né? É, Então, o medo dele é ser abandonado novamente. Então, é uma defesa. O narcisismo é uma defesa para que ele não sofra, porque ele é um ser, na verdade, ele precisa se defender, porque quando ele precisou ser defendido, não teve quem o defendesse. Então ele certo. teve que aprender a se defender. Por isso que ele é tão egoísta, porque ele precisa contar com ele, porque quando ele contou com o outro, ele não teve. Então, na cabeça dele, a ideia é: eu não posso contar com ninguém, eu tenho que contar só comigo mesmo. Então, ele fica sugando, né? Ele fica buscando nas relações só um elemento que ele não teve, só que dá super errado, porque o amor, né, as relações elas não são nutridas e elas não se mantêm se não existe esse fluxo, né? Então é um ser fragilizado, emocionalmente fragilizado, que veste uma couraça de alguém muito. E aí tem a prepotência, né? Aí tem algumas características de arrogância e tudo mais, mas na verdade ele precisa disso para defender um ego muito volátil, muito fragilizado. Então essa questão de narcisar, né? Nós estamos colocando esse verbo é justamente a gente dar repertório, entregar amor, poder passar a bola, né? Poder passar esse amor para esse sujeito, para essa criatura, para que depois ela vá crescendo e ela naturalmente, né? Entre aspas, ela vá sabendo que ela pode entregar,
né? E que é dando que se recebe. E aí tem essa questão, né? É dando que se recebe. Né? Primeiro é recebendo que se dá. Depois a gente dá e sabe que vai ter o retorno de tudo isso, né? E isso acontece tanto em relacionamentos amorosos quanto na vida profissional, na vida em geral, né? A gente entrega, 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 e quanto mais a gente entrega, né, mais a gente recebe. E tem gente ainda que não entendeu A essa lógica. matemática, essa lógica, porque essa é a lógica da vida, né? Uhum. Ai, Paulo, tão interessante, né? E isso tudo tem muito a ver com a sexualidade, né? Porque essa coisa de eu confiar no outro, né? De eu permitir que o outro possa se aproximar de mim, que eu possa me conectar com o outro, né? Assim, o quanto que isso, quantas coisas tem aí, né? Quantas coisas tem aí. Nossa, quando a gente pensa em. Porque, assim, sempre que eu tenho uma demanda, né, no consultório de alguma disfunção, eu sempre vou olhar a origem da pessoa, né, a história dela. E muitas vezes isso está na história, né? Não é uma coisa que é de hoje. Eu sempre falo assim, é, aquilo que a pessoa está vivendo na idade adulta, ela, em algum momento da infância dela, ela já viveu. É uma Já. repetição. Assim, alguma coisa aconteceu que disparou aquela situação, aquele sintoma. Então, agora na adultez, na adolescência, enfim, né? Eu trabalho só com adultos, né? Então, assim, tem algo ali que apareceu que já é conhecido da pessoa. Faz sentido? Sim, faz sentido. Eu fiquei até pensando, você deve trabalhar muito com. Você trabalha mais com mulheres, né? Não sei se Casais, trabalha. eu atendo muito Ah, tem homens também. casais. Sim, aham. É, olha que interessante a questão da ereção, por exemplo, né? Se o homem vê que ele não tem um problema fisiológico, o problema da ereção é o quê? Está ligado à fantasia, está Hum, ligado a uma questão do pensamento, né? uhum. Que de repente se desencadeou em algum evento atual, mas que não é só o evento atual, existe algo lá atrás. Porque se fosse só o evento atual, a pessoa ia resolver isso de uma maneira até simples, né? Mas eles nos procuram porque eles falam assim: alguma coisa está acontecendo e eu não sei o que é. Eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer aquilo, eu não sei o que é. Então tem uma questão de fantasia também, né? Tem. Que está ligado a essa questão dos traços, o Freud chamava de traços minésicos, que são memórias, que está ligado às questões de memórias infantis, né? Que a Isso. gente não lembra, São mas inconscientes. são inconscientes, fez parte de alguma vivência. Então aí vai lá, né? Nós vamos lá com um trabalho, Freud falava assim, que era ele comparava a psicanálise como um trabalho de arqueologia, de Uhum. poder, né, escavar e poder procurar, né, os elementos, né? E eu acho que é bem isso. Total. É isso aí. Na verdade, tu precisa. Sabe que eu nunca me dei muito bem assim com coisas que não gerassem esse entendimento da história da pessoa pelo qual ela apresenta os sintomas, né? Então, por exemplo, se um casal tá com um sintoma, né? Se um do casal tá com um sintoma, esse sintoma é do casal, né? Então, chega um homem com uma Sim, disfunção erétil, tem a ver com questões dele, mas tem a ver com essa parceira ou parceiro que em alguma situação disparou alguma coisa que é dele, né? sim, Então sempre esse olhar para isso, né? Porque senão fica assim, não, é aquela pessoa que tem um problema, então tu é que tem que se tratar e tu é que tem que resolver. As pessoas têm uma certa dificuldade de olhar, porque às vezes, realmente, né, num relacionamento, eu disparo coisas no outro,
né? Porque não é à toa que a gente se juntou. Então, né, tem sempre algo que vai rebater lá no outro, né? Dependendo da teoria, a gente tem alguns termos, né? Por exemplo, na terapia sistêmica, a gente fala em ressonância, né? Tem alguma coisa que ressoou lá no outro. Como é que seria em psicanálise? Tem alguma coisa que... Identificação, Isso, né? identificação Então, projetiva, não é? exatamente. Mesmo essa questão do dedo podre, há esse encontro com o dedo podre, porque os dois dedos são podres, né? Os dois Porque têm existe uma questões. identificação, tem uma identificação. Então, tem algo no atual, na atual, que, que há uma identificação com o anterior, com o anterior e com o anterior, com o anterior, que tem a ver lá no princípio. Então, aconteceu alguma coisa na matriz, né? Isso, E aí a filial é tudo cópia da matriz, né? Então tem essa isso. questão, tem essa questão da identificação, né? Da Isso. identificação, a Klein vai falar da identificação projetiva, né? Que a gente vai mudar o nome conforme a abordagem, mas o caminho é o mesmo, né? Isso. E é isso mesmo, né? E o quanto que, né, aquilo que tu estava falando antes da repetição, né? É, e isso, às vezes, as pessoas não se dão conta disso, né, Paulo? De que aquele paciente não é só tu resolver o sintoma dele, né? Não é Sim. tu dar uma técnica, por exemplo, dentro da terapia sexual, por exemplo. Ah, então eu vou dar. Bárbara, qual é a técnica que eu uso? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, técnica é a última coisa. A gente tem que olhar essa pessoa, essa história, esse indivíduo, como é que ele se constituiu. O que que É, apareceu agora que já vem da história dele? Porque às vezes a gente volta lá para a história e resolve. É incrível. As pessoas me perguntam assim, Bárbara, como é que tu resolve o vaginismo? Né? Que é uma coisa assim, talvez a coisa mais complexa que tem dentro da sexualidade, talvez seja isso, entende? Então, porque o resto, assim, tu toma medicação, se tu quiser resolver, tu toma medicação, tá resolvido. Né? Ou a questão do desejo, não é, né? O vaginismo, o desejo e tal. Orgasmo é uma questão é, de manipulação do corpo, de estímulo. Então, assim, vai acontecer, entende? Não tem uma mulher que não tem orgasmo, ela só não sabe se estimular. Então, a questão, por exemplo, assim, do vaginismo, que é quando a mulher não consegue a penetração, ou da questão do desejo, que não existe nada, né? Nós não temos o Viagra, ele nem dá o desejo, o Viagra, ele dá a ereção, né? Então, essa questão do desejo, essa questão física da penetração, são coisas de... Como é que se resolve isso, Bárbara? Como é que a pessoa, sabe, indo na origem, indo nessa história, indo nessa significação da sexualidade, indo nessa, né, nessa aprendizagem, no que foi, aonde que essa criança foi investida quando ela era criança, né? Porque até na adolescência ainda está se formando, né, Paula? Assim, muito. né? A informação que essa criança recebeu, né, na adolescência, esse adolescente recebeu. Então, por exemplo, se recebeu uma questão muito, é pecado, né? Então, assim, bom, mas então eu tenho um corpo que deseja uma coisa que religiosamente não é permitido, que não é, né? Como que eu lido com isso, com essa incoerência? Então, tem uma série de coisas, né? E aí eu desenvolvo um vaginismo, por exemplo. Né? Ou então eu não tenho desejo, porque como é que eu vou ter desejo pelo pai dos meus filhos? Ou como é que eu vou ter desejo pela mãe dos meus filhos? Mas não é a mãe, né? Não é a tua mãe aquela, enfim, o negócio é louco, né? Sim. Como é que se diz? O bagulho é O bagulho. gigante, né? Mas assim, isso vai aparecer, são repetições de coisas que não foram elaboradas lá atrás, É. né? E hoje, do jeito que está o mundo, cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão atrapalhadas, né, com relação à sua sexualidade. Existe um desejo muito grande de vivenciar ela plenamente, mas existe primeiro, um despreparo, né, dos profissionais, porque a gente não recebeu educação. A gente talvez assim olhou tudo isso, né, na nossa aprendizagem, aprendeu sobre a questão da sexualidade e tal, mas na prática mesmo, sabe assim, Paulo, não sei o quanto que as pessoas vivenciam, sabe assim, por quê? Porque nós carregamos todas essas experiências também.
né? Então a gente precisa se preparar, aprender, precisa estudar, precisa olhar essa origem toda, precisa, né, se conectar com isso, né? Senão vai ser muito difícil a gente trabalhar com a sexualidade ou trabalhar com a psicanálise ou com a questão do desejo mesmo, né? É, como você mesma disse, é muito complexo, porque a gente também precisa olhar para a sociedade que a gente está inserido, né? Para a cultura, para a religião. Não tem como a gente. Ah, me dá uma técnica aí. Como que é a técnica de amar, por exemplo? Então, isso é meio maluquice, né? Essa coisa, tá, eu vou como que é essa história de passa uma técnica, é uma coisa meio maluca isso, né? Infelizmente, as pessoas também acham que a relação é igual aquele filme que vai na locadora, que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, né? Uma atuação, uma coisa totalmente disfuncional, né? Então as pessoas justamente acho que por falta de formação, de informação e de sensibilidade, porque a gente está falando de um ser humano, né? Nós estamos falando de relações, nós falamos de corpo, mas nós estamos falando de mente também, de existência, né? Do quanto nós estamos falando isso desde o começo, o quanto foi investido em nós um olhar cuidadoso, amoroso, né? Libidinoso, esse olhar do desejo, né? Do reconhecimento, porque a gente precisa, né? Se conhecer, se reconhecer, né? Ser reconhecido. As coisas não são assim, toma um remedinho, faz isso que dá certo, não é por aí, Uhum. né? Precisa ter toda uma questão de fantasia, de pensamento, tem uma série de coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Paulo, eu abri aqui os comentários para a gente ver se o pessoal tem alguma questão ou não, né? Sim. Até veio mais gente ainda, porque eu acho que agora está aparecendo aqui o nosso tema, né? O assunto. Paulo, fala um pouquinho do teu curso, né? As inscrições vão até quando? Fala um pouquinho, assim, né? Conta para as pessoas aqui conhecerem um pouco do teu curso, que eu, assim, eu vou fechar meu ouvido porque eu tô louca. E essa nossa conversa me atiçou a Bárbara de novo. A Bárbara É, que ama, eu amo, adoro psicanálise. Nossa, para mim faz muito sentido, até porque eu já te falei, né? Eu fiz análise muitos anos, né? Assim, para mim tem, assim, é muito claro o papel da psicanálise na questão da sexualidade, né? O Freud tem todas as obras dele aqui, né? sim. Então, vou psicologicamente fechar meu ouvido aqui, mas eu quero que tu conte, porque, Paulo, assim, para mim tu é uma referência na área e que bom que tu criou esse curso para que as pessoas possam conhecer cada vez mais e fecha muito com o meu tema. Eu acho, eu estou pensando aqui agora, você fazendo a pergunta, eu acho que porque eu fiz esse curso é a mesma coisa porque você faz o seu, né? Porque a gente se envolve com um tema e a gente gosta tanto do tema e a gente quer passar a informação para frente, né? O Sei. conhecimento. As pessoas precisam conhecer um pouco mais. E psicanálise sempre fez muito sentido para mim, né? Eu sempre brinco, será que eu encontrei a psicanálise ou a psicanálise que me encontrou, né? Eu acho que a psicanálise me encontrou porque ela é mais antiga do que eu, né? Eu só tive que ter uma busca, né? E uma hora eu encontrei. Encontrei e estou me encontrando ainda nela, né? A gente vai descobrindo tanta coisa. E aí, a questão da psicanálise, e já falando do curso, a ideia é de procurar trazer uma teoria que é tão densa, trazer ela de uma maneira um pouco mais palatável, né? De uma maneira mais simples. Não que a gente vai esvaziar a teoria, não é nada disso. Agora, é um desafio muito grande
fazer de uma coisa complexa, simples, né? Isso é uma sofisticação, né? E é uma ousadia, confesso, né? Nossa, eu, Mas eu também, eu também me sinto reduzindo às vezes a psicanálise quando eu tento assim explicar alguma coisa muito rapidamente. a gente fica com essa preocupação, né? Mas eu penso que a gente não pode ter esse medo, né? A gente vai estudando, vai tendo cuidado, a gente tem que aprofundar sempre, né? Mas a gente também precisa trazer ela para o dia a dia, né? Por isso que eu dei o nome de a psicanálise prática do dia a dia, e aí porque eu estava fazendo algumas provocações. Prática porque a gente precisa, uma teoria ela só funciona se ela for prática, né? Se ela não funcionar, ela para nada serve. E do dia a dia, porque além da clínica, a gente pode usar da psicanálise para fazer uma leitura do social, do cotidiano, né? Tudo isso que a gente vem conversando, às vezes é muito louco isso, porque para mim faz tanto sentido que às vezes eu estou em algum lugar e se eu começo a reparar, eu começo a vir conceito na minha cabeça, né? Eu Sei. consigo ter uma interpretação através da lente que eu uso, né? Do óculos que eu uso, um óculos psicanalítico, né? Então a gente começa a entender por que, que a pessoa é de tal maneira, por que ela faz isso, por que ela não faz aquilo, e a gente começa então a ter uma certa compreensão. Não é para ficar analisando, não, é para poder entender, para poder acolher, para poder ter um pouco mais de empatia, de paciência, para poder respeitar, né, o outro, né? Ai, Então, tão importante isso, né? é super importante. Então, eu fiz esse curso pensando em trazer as pessoas. Às vezes, tem psicólogos que não se deram bem com a psicanálise na sua formação, por algum motivo ou outro. E às vezes eu converso com uma pessoa ou outra pessoa fala: Mas eu não aprendi desse jeito, você fala de um jeito fácil. Eu falo, eu acho que eu falo do jeito que me toca o coração. Então, não sei se é fácil, se não é fácil, mas então essa é a proposta. Eu vou trazer a psicanálise da maneira que eu vejo, para a gente poder trabalhar teoria e prática, também trazer o clássico, que é o Freud, mas também não esquecendo do contemporâneo, do que está rolando hoje, né? Porque a psicanálise ela vai se desenvolvendo junto com a sociedade. A sociedade também vai tendo as suas transformações. Então é um grande desafio. Faço o convite para o pessoal vir junto, para a gente pensar junto, construir um curso bacana junto. As inscrições estão abertas só até amanhã. Só Amanhã. até amanhã. Foi uma Uau! coisa relâmpago. E nós temos aí a aula inaugural dia 13, que é a próxima terça-feira. Terça. Tá. Então, quem quiser, vai lá no meu Instagram, lá na bio tem o link e corre Ótimo, porque já está acabando. ótimo, ótimo. Que bom, Paulo. Isso mesmo. As pessoas indo no teu Instagram, elas chegam então no link para inscrição no curso. Até para Exatamente. conhecer mais também, o pessoal pode te chamar no direct também, né? Sim, pode Que chamar bom. no direct. Nós temos grupo de WhatsApp também. Não tem problema se não quiser participar agora do curso. Tem o grupo. A gente vai criando meios para chegar, né, no maior Que número de bom. pessoas possíveis. Nossa, eu sinceramente não sei se eu vou resistir, viu, Paulo? É porque eu já tô assim, ó, eu não acredito que eu vou ter Tá a no live com o limite. Paulo. Ainda vai ter aberto as inscrições. Porque eu tenho esse desejo, né? E como a gente tem que também elencar prioridades, né? Mas enfim, eu indico Sim. para todo mundo, gente. Quem quiser, olha, super indico. Paulo, muito obrigada. Muito, 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 Já? muito Já obrigada. acabou? Já são 8h05. Voou. Daria para a gente falar muita coisa. Olha, ainda tem aqui perguntas, viu? Eu queria falar sobre o caráter fixado na oralidade, enfim.
Nossa, muita coisa. Paulo, eu acho que fica o convite, né, para o pessoal também te seguir, né, no teu Instagram, Sim, né, seguir e estudar um pouquinho mais lá contigo no curso. E também a gente vai ter outros momentos aqui para conversar, né? Nossa, com muita certeza. coisa, porque não dá para a gente querer dar conta de um tema tão importante, tão é, extenso também, né, numa live. Mas foi ótimo. Muito obrigada por ter aceitado esse desafio, né? E tenho certeza que o pessoal também gostou muito, 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 muito. Tá bom? Eu agradeço muito. Eu também fiquei aqui, falei, é um desafio de fato, porque o que que eu vou falar de sexualidade com a Bárbara? Quem sou eu? Mas foi muito legal, eu sabia que iria ser assim, né? Porque é sempre um prazer quando a gente pode se ver, conversar, e é uma troca super, super interessante. Isso. Muito obrigado aí por Que este bom. convite. Que bom, Paulo. E também, assim, o pessoal também tem que saber que tu é Pegasus também, né? Então, assim, É estamos falando verdade. aqui entre psicólogos, né? Todo mundo psicólogo, então, assim, a gente também precisa se reconhecer, né? Aí nesse mundão, né? Da psicologia, né? Mas muito obrigada, Paulo. Até uma próxima, então. Gente, vai ficar gravado. E aí, quem chegou agora pode assistir depois a reprise também, que vai gostar muito da nossa conversa. Tá bom? Obrigada, viu? Um abraço, Paulo. Até mais. Tchau. Um Tchau, beijão. tchau. Tchau.